ainda falando sobre a prova no que diz respeito à exceção, porque a gente viu que as provas ilícitas não são admissíveis e as derivadas delas também não. Mas vimos que quando a derivada dela for obtida por uma fonte independente ou não tiver nexo causal, é possível elas serem admitidas, né? Então, agora, ainda dentro dessa possibilidade, a gente vai falar sobre a teoria da descoberta inevitável. Essa teoria, ela tem a origem no direito norte-americano, tá? Tivemos um caso real no direito norte-americano, que foi caso Nix versus Williams, em 1984, onde um cidadão foi detido ilegalmente, suspeito de homicídio, em que o cadáver não havia sido encontrado. Então, ele tinha sido preso sob a suspeita de ter sido o autor de um crime de homicídio, mas o cadáver não tinha sido encontrado. Então, a prisão dele foi ilegal. Quando ele foi preso, o caso já dizia, ele tinha sido preso ilegalmente. E nessa prisão ilegal, quando ele foi autuado em flagrante, ele confessou a autoria do crime, tá? Ele confessou e, com a confissão, localizaram o cadáver. Então, ele era suspeito de ter cometido um crime de homicídio, foi preso ilegalmente, e, em decorrência dessa prisão ilegal, ele confessou e, então, o cadáver foi encontrado. Então, a prisão ilegal, ela, através dela, gerou uma confissão. Então, a confissão é uma prova derivada da ilícita. E aí, dessa confissão, gerou a possibilidade de encontrar o cadáver. Então, esse encontro do cadáver é uma prova ilícita por derivação. Então, da prisão ilegal gerou-se uma confissão que fez com que o cadáver fosse encontrado. Acontece que nós temos aqui uma ilegalidade por derivação, né? Porém, nesse caso específico, os moradores da localidade faziam uma busca na cidade para tentar encontrar o cadáver. E encontraram em uma vala na rua. Então, a polícia soube, através da confissão do preso, onde o cadáver poderia ser encontrado. Porém, na mesma circunstância, os moradores da localidade encontraram esse cadáver em uma vala na rua. Então, nesse caso, o que a gente verifica aí? O cadáver seria encontrado de qualquer forma. Inevitavelmente, esse cadáver seria encontrado. Por conta disso, a Suprema Corte americana, na época, em relação a esse caso, entendeu que não havia por que considerar a prova ilícita e anular alguma coisa. Por quê? Porque, embora a prisão dele tivesse sido ilegal, ele tivesse confessado, e a partir da confissão ele tivesse dito onde o cadáver poderia ser encontrado, de qualquer forma, por outro meio, que não guarda nenhuma relação com esse primeiro, o cadáver foi encontrado. Então, a Suprema Corte americana entendeu que não tinha por que considerar a prova ilícita e anular todo o procedimento, porque os moradores já estavam na iminência de encontrar o cadáver. Sendo assim, a prova fatalmente seria descoberta. O cadáver fatalmente. Então, independentemente da confissão e da prisão ilegal do agente suspeito, o cadáver seria encontrado de uma forma inevitável. Então, o artigo 157, parágrafo 1º, quando ele diz que as provas ilícitas por derivação não serão admissíveis, salvo quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, a gente estaria aí nessa hipótese da descoberta inevitável. Tá claro? Então, considera-se fonte independente, que é o conceito de descoberta inevitável. A fonte independente é exatamente assim: os moradores encontrariam o cadáver independentemente da confissão feita na polícia. Então, há uma descoberta inevitável. Então, a fonte independente é aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe próprios da investigação de ação, seria capaz de conduzir o fato objeto da prova. Então, se os moradores, fazendo uma busca pela localidade, encontraram o cadáver, independentemente da confissão do suspeito, esse cadáver seria encontrado, tá? Então, nós temos aí a teoria da descoberta inevitável, que é a chamada fonte independente. Então, nós vimos aí a primeira
situação, teoria da fonte independente, né? Vimos aí a descoberta inevitável, tá? E agora nós vamos verificar a limitação também da teoria da prova por derivação, em razão dessa descoberta inevitável. Qual é o conceito, tá? Se restar demonstrado que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer forma, independentemente da prova ilícita originária, a prova derivada deve ser considerada válida. A adoção e aplicação dessa teoria não pode ocorrer com base meramente em expectativas. É indispensável dados concretos demonstrando a descoberta seria inevitável. Não basta um juízo de possibilidade, tem que ter um juízo de probabilidade, tá? Tem que ser provável. Então, observe que a teoria da descoberta inevitável, segundo a professora Ada Pellegrini, minoritariamente, entende que ela é inconstitucional, mas é minoritário, porque restringe demais a vedação das provas ilícitas. Contudo, majoritariamente, os tribunais superiores têm aplicado a teoria da descoberta inevitável, tá? A terceira teoria é a teoria da limitação da mancha purgada ou vícios sanados, também chamado de tinta diluída. Bom, essa teoria também teve origem no direito norte-americano. Aliás, você está vendo que as três, né, tiveram origem no direito norte-americano, também em caso concreto, esse do ano de 1963. Qual foi a situação desse caso específico que trouxe essa teoria da mancha purgada dos vícios sanados? O indivíduo aqui foi preso ilegalmente e essa prisão levou à prisão de outros 2 indivíduos, tá? Então, A foi preso ilegalmente, através da prisão dele, sobre o que ele falou, foi preso o indivíduo B e C, tá? Semanas depois de B e C terem sido presos, em decorrência do que A ilegalmente preso falou, C voltou à delegacia acompanhado do advogado e confessou o crime. Esse comportamento posterior do C, voluntário, assistido por um advogado, teria o condão de apagar a ilicitude originária. Então, veja bem, A foi preso ilegalmente. No seu depoimento, acabou por delatar B e C, tá? E aí, em razão da delação obtida por meio de um preso ilegal, eles prenderam B e C. Então, a chegada até os novos autores, os novos corréus, foi ilegalmente feita. Portanto, uma prova ilícita por derivação. Porém, C, depois, quando já estava solto, resolveu voltar à delegacia com seu advogado e confessar tudo aquilo. Então, agora a gente tem a prova de que C realmente é um dos autores do crime de uma forma legal. Então, segundo a teoria da mancha purgada, né, do vício sanado, da tinta diluída, agora essa prova seria válida. Por quê? Porque você teria aí a confissão dele posterior, demonstrando aquilo que anteriormente teria se tomado conhecimento em razão de uma prova ilícita por derivação. Aqui, essa teoria da mancha purgada, ela não se aplica à teoria da prova ilícita por derivação. Se o nexo causal entre a prova primária e a secundária for atenuado em virtude do decurso do tempo, de circunstâncias supervenientes da cadeia probatória de menor relevância da ilegalidade ou da vontade de um dos envolvidos em colaborar com a persecução penal. Então, em razão dessa teoria, a gente não vai aplicar a prova ilícita por derivação se houver nexo causal entre a prova primária e a secundária. Então, veja bem, a prova primária ilegal foi a prisão de A, tá? A partir da prisão ilegal de A, apurou-se B e C. Então, B e C é derivada ilícita por derivação, tá claro? Porém, se essa prova ilícita por derivação, ela for atenuada em virtude do decurso do tempo, em virtude da colaboração dos envolvidos, foi o que houve, C depois foi lá e disse, não, fui eu mesmo. Então, o que aconteceu aqui? Com essa confissão de C, deu-se a atenuada em relação à prova ilícita por derivação. Nesse caso, apesar de já ter havido a contaminação de um determinado meio de prova, em face da ilegalidade que o gerou,
um acontecimento futuro, ou seja, um acontecimento futuro, nesse exemplo, a confissão de C, afasta o vício, permitindo-se assim um aproveitamento da prova inicialmente contaminada. Então, não estávamos podendo utilizar a prova em relação a B e C com base no depoimento de A, porque era uma prova ilícita por derivação. Porém, a posteriori, o C veio aqui e confessou de forma lícita. E, portanto, essa confissão expurga, elide, afasta o vício da ilicitude primária, tornando agora essa prova válida e não uma prova ilícita por derivação. Tá claro? Alguns doutrinadores brasileiros têm entendido que essa teoria está prevista aqui também no parágrafo 1º do artigo 57, porém, não há precedente de tribunais nesse sentido. No que consiste a teoria do nexo causal atenuado, também originária do direito norte-americano, a prova secundária é derivada de uma ilícita, mas posteriormente purificada, posteriormente sanado aquele vício. Então, o cidadão A é preso ilegalmente, não havia causa provável da sua prisão. A confessa e delata B. A prisão de B é prova lícita ou ilícita? É prova ilícita por derivação causal. Por quê? Quando ele confessa e delata os demais, se a prisão dele foi ilegal, tudo que vem ali a partir da confissão dele é derivado, tá? O detalhe é que, no caso concreto do direito norte-americano, B compareceu perante a autoridade e confessou a prática do delito. Então, expurgou a ilicitude. A Suprema Corte, então, entendeu que, no primeiro momento, a prisão de B seria ilícita, mas depois, com a sua confissão, torna-se, tanto a prisão quanto qualquer outra prova, lícita a partir da confissão dele, tá? No que consiste a teoria do nexo causal atenuado, esse da mancha purgada, também originada no direito norte-americano, a prova secundária, portanto, vai ser o quê? Derivada de uma ilícita, mas será posteriormente purificada. Beleza? Bom, a quarta teoria aqui, teoria do encontro fortuito de provas ou teoria da serendipidade. O que é a teoria do encontro fortuito ou da serendipidade? Na verdade, a teoria do encontro fortuito, ela é baseada em quê? Eu atiro no que vi e acerto o que não vi. Ou seja, eu busco a prova sobre o fato de B ter matado C e acabo descobrindo que B não só matou C, mas B também está envolvido com tráfico de drogas, com lavagem de dinheiro, com outros tipos de crime. Então, o que acontece? Eu descobri o que eu nem sabia da existência. E aí, então, a gente chama isso de teoria da serendipidade, tá? Então, é possível, no decurso de uma investigação, e até mesmo de um processo, encontrarmos provas ou elementos informativos ligados a outras infrações ou outras pessoas que nem tínhamos conhecimento. Por exemplo, numa interceptação telefônica autorizada judicialmente para apurar um crime de corrupção passiva, descobre-se uma organização criminosa. Essa prova será legal, desde que não haja abuso ou ilegalidade no seu encontro. Então, eu estou aqui investigando o Joãozinho, que é um policial federal corrupto. E aí eu descubro que, na verdade, o Joãozinho faz parte de uma organização criminosa, onde tem o Pedro, tem o Zé, tem o Joaquim. Ou seja, eu acabei por apurar que não estamos diante apenas de uma corrupção passiva, mas de vários crimes sendo praticados por um grupo organizado de pessoas. Eu não sabia dessas outras pessoas e não sabia dessas outras infrações. Mas eu descobri a partir de uma interceptação telefônica para apurar o crime de corrupção passiva. Então, isso é válido? É válido, tá? É utilizada essa teoria nos casos em que, no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade, casualmente, encontra provas pertinentes a outra ou outras infrações penais ou outras pessoas que não estavam na linha de desenvolvimento normal da investigação. Ninguém nem pensava numa organização criminosa, ninguém nem pensava em prática de outros crimes. Nesse caso, a validade da prova, ela vai existir, mas está condicionada à forma em que foi realizada a diligência. Se houve desvio de finalidade ou abuso, a prova não deve ser considerada válida.
Se o encontro foi casual, fortuito, a prova é válida, tá? Isso é o que a gente chama de encontro fortuito de provas ou teoria da serendipidade, tá? Portanto, no que consiste a teoria do encontro fortuito de provas? É utilizada no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, em que a autoridade casualmente encontra provas pertinentes a outro crime, a outra infração, que não estava nesse desdobramento normal da investigação. A validade da prova vai estar condicionada à forma como ela foi feita. Então, suponhamos que estejamos investigando um sequestro, é deferida a interceptação telefônica e durante as conversas se tem notícia do tráfico de drogas. A interceptação, originariamente, era para prostituição mediante sequestro. Pode ser utilizada como prova para o tráfico, casualmente sugerido durante as conversas? Bom, o artigo 157, parágrafo 1º, parágrafo 2º, vai tratar dessa independência. E aqui nós vamos dizer que ela vai ser admissível. Um detalhe aqui para vocês. Veja bem. Quando a gente fala de encontro fortuito de provas, teoria da serendipidade, a gente tem a teoria da serendipidade propriamente dita ou impropriamente dita, ou de primeiro grau ou de segundo grau. Como assim? Se a infração ela guardar relação com o crime que inicialmente estava sendo apurado, você vai chamar serendipidade de primeiro grau, tá? Agora, se a infração não guardar nenhum vínculo com a primeira que estava sendo de segundo grau, em qualquer hipótese ela será admitida, desde que no momento da investigação não tenha ocorrido o abuso ou o desvio na apuração das provas por parte da autoridade. Se isso não aconteceu, essa prova será válida. Tá claro? A gente encerra esse bloco aqui. No próximo a gente continua ainda falando sobre o tema provas. Até lá.